Bom dia, uma segunda-feira maravilhosa para você, que a doce, poderosa, amorosa presença do Espírito Santo inunda a sua vida. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua segunda-feira, abençoo a sua casa, a sua família, a sua vida profissional, abençoo os seus sonhos e projetos, abençoo a sua vida espiritual, abençoo o seu ministério, abençoo a sua vida sentimental, eu abençoo as suas emoções, eu abençoo a sua saúde, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua cabeça. Eu agradeço ao Senhor em nome do Senhor Jesus por milagres e maravilhas na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Profetizo sobre a sua vida toda a sorte de bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Como é maravilhoso, não é? Iniciarmos o nosso dia recebendo palavras de bênção sobre a nossa vida, palavras de direcionamento. Onde iremos nós? Só o Senhor Jesus tem palavras de vida eterna. Amém? Então deixe-me aqui partilhar. Hoje é o último dia deste tema, não é? Creio que com a graça de Deus, não é? Vamos ter outros, mas acerca deste tema de dons. Descobrimos os presentes, os dons de Deus. Foi maravilhoso, foi edificante, foi transformador e continuará a ser. Que você possa guardar estas palavras no seu coração, porque elas são espírito e são vida para si. Não se esqueça das mensagens que Deus manda para o seu coração. Esteja com o seu coração aberto para ouvir o que Deus fala para você. Amém? Que você possa ter discernimento, não se conforme nem se adapte a este mundo, seja transformado pela renovação da sua mente, pois só assim você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade que Deus tem para a sua vida. Amém? Então aqui em 1 Timóteo 4:14 diz: não descuide o dom que recebeu por meio de profecia quando os presbíteros impuseram as mãos sobre você. Dedique total atenção a essas questões. Entregue-se inteiramente às suas tarefas para que todos vejam o seu progresso. Eu poderia repetir, mas eu creio que você entendeu. É para você não descuidar, não descartar o dom que Deus lhe deu, o dom que você recebeu por meio de profecia. Alguém profetizou na sua vida, você recebeu uma palavra do Senhor a dizer: filho, filha, tu és isto, eu quero que, ou que você, eu não sei que palavra, eu não vou trazer sugestões. Hoje não vou trazer sugestões, nem me cabe a mim fazê-lo. Deus não me instruiu a trazer sugestões, mas eu creio que tem pessoas aqui que têm dons, talentos maravilhosos e estão a precisar. Eu vou no final orar também para ativar, para ativar. O apóstolo Paulo ativava o dom que estava adormecido. Eu não vou impor as suas mãos, mas profeticamente eu vou colocar aqui as mãos e você vai receber esta oração. Talvez alguém tentou fazer, alguém usado pelo diabo, não é? Não descuide o dom que recebeu por meio de profecia quando os presbíteros impuseram as mãos sobre você. Dedique total atenção a essas questões. Entregue-se inteiramente às suas tarefas para que todos vejam o seu progresso. Então, Deus chamou você para ser sal e para ser luz. Talvez alguém tentou apagar a sua luz. Talvez alguém, se você é sal e luz, Jesus dá o exemplo do candeeiro que não pode ser colocado, ou a vela que não pode ser colocada debaixo de uma mesa para ser escondido, o castiçal que não pode ser escondido numa gaveta, debaixo da mesa, não é para ficar apagado. Você foi chamado para brilhar. Você foi chamado para brilhar. Você foi chamado para brilhar. É o que está aqui escrito, para que todos vejam o seu progresso. As pessoas têm que olhar para si e têm que ver que você evoluiu. Entende? Você está a fazer aquilo que Deus mandou você fazer, o propósito. Nós falámos desde o primeiro dia, não é? Eu vou criar uma playlist. Você, se puder, ouça, compartilhe com pessoas, porque tem tanta gente que tem dúvidas acerca do seu propósito, acerca dos seus dons. E esta mensagem, esta série de mensagens, com a graça de Deus, com a presença do Espírito Santo, com as orações que foram feitas, com as palavras que foram ministradas, com certeza que você vai ter uma direção, vai entender qual é que é o seu dom. Às vezes não é um dom ministerial, às vezes você não foi chamado para servir na igreja. Havia uns, claro, que foram chamados para servir você vai ver lá no Testamento, não é? Inclusive esses recebiam a oração para servir às mesas, para ter uma profissão.
entende? Mas onde você estiver, seja excelente. Aqui diz, dedique total atenção a essas questões, entregue-se inteiramente às suas tarefas, porque há pessoas que são, é como o missa do corpo presente, não sei, as pessoas estão num sítio mas não está com a cabeça em outro lugar. E muitas vezes isso acontece quando a pessoa não está no centro da sua vontade de Deus, do centro da vontade de Deus, ou então não aceitou o seu dom, não aceitou aquilo que Deus lhe deu. Isso também acontece. Pessoas que às vezes, por causa de traumas, por causa de feridas na alma, por causa de muita coisa, de muitos motivos à parte, a pessoa deixa de acreditar. Deus chama, imagina, Deus chama a pessoa para ser profeta e a pessoa não acredita. Deus chamou Moisés para libertar o povo e Moisés teve dúvida. Deus chamou Gideão, porque eu? Porquê? Porque sou mais pobre, disse que era o mais pobre da família, o mais fraco. Então as pessoas sempre duvidam, mas Deus insiste e depois cabe à pessoa aceitar ou não aquilo que Deus a chamou para fazer, entende? Então, quando você aceita, você deve se dedicar. Ou seja, diz aqui no versículo 16, fica atento ao seu modo de viver e a seus ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo, assim salvará a si mesmo e àqueles que o ouvem. Isto aqui para pessoas que servem na comunidade, na sua igreja. Então, as pessoas têm que ver Deus em si. Você deve se dedicar, deve estudar. Você deve perguntar a Deus, o que é que eu posso fazer mais para crescer? Porque quando você tem a certeza no seu coração de qual é o seu propósito, qual é o seu dom, você deve se empenhar em desenvolver esse dom. Deve ser excelente. E isso, eu não sou muito disso, eu confio muito na graça de Deus, confio na capacitação de Deus, mas aqui estamos a falar no Novo Testamento. Então isto é uma mensagem que estava a vir para Timóteo. Então, e isto é para nós, é para Timóteo e é para mim e para você. É para que você seja excelente naquilo. Se você foi chamado para ser um pregador da palavra, que pessoas que foram chamadas, olha, e você deve discernir os espíritos, porque há pessoas que dizem que são profetas, mas não conhecem a Bíblia. Não conhecem as Escrituras, nunca leram a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, uma vez na vida. Então, você também deve discernir os espíritos que estão a ministrar a si. Outra coisa aqui também, quando eu falei do dom que veio por meio de profecia, há dons, por exemplo, aqui dons, isto aqui, dons ministeriais, ele tem que ter um reconhecimento, dom ministerial tem que ter um reconhecimento profético com a imposição de mãos. Estou a falar aqui de dons ministeriais, entende? Tem que ser um reconhecimento, alguém teve que reconhecer esse dom na sua vida e profetizar na sua vida e abençoar, e para isso, entende? Então, em outros casos, há pessoas que foram chamadas diretamente por Deus, João Batista, Ezequiel, você vai ver muitos outros, Jonas, a terem experiências pessoais com Deus, mas isso é o tema para outra mensagem, para outra série de mensagens. Então agora aqui em Efésios 4:15 diz, em vez disso falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é o cabeça. Então, o propósito de nós termos dons e talentos é que Cristo brilhe através de nós. Então, Cristo é santo, Cristo é o nosso exemplo. Se somos discípulos de Jesus, discípulo é aquele que segue, é aquele que faz igual. Se somos discípulos de Jesus, temos que fazer igual. E Ele é o nosso grande exemplo. Ele é o nosso grande exemplo a seguir, para que nós fiquemos parecidos com Ele, para que as pessoas olhem para si e vejam o poder de Deus a agir na sua vida, vejam a glória de Deus a agir na sua vida, que não seja apenas mais mas é para você ser excelente naquilo que faz, cada vez mais parecidos com Cristo, que é o cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir a sua função específica, ou seja, o seu propósito, o seu dom específico, ajude as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Então diz assim, ajude as demais a crescer. Então quando você cresce, quando você está com uma maturidade, com a sua maturidade ativa, você deve de ajudar os outros a crescer, para que o corpo se desenvolva e seja saudável. Agora, a base de tudo, como eu tinha falado nas outras mensagens,
é o amor. E sim, o amor tem que estar acima dos dons, dos talentos, dos dons ministeriais, dos dons espirituais, de qualquer dom. O amor é mais forte que a morte. O amor cura, o amor liberta, o amor cobre uma multidão de pecados. Então a base de tudo é o amor. Que tudo o que façamos seja por amor, o nosso propósito, o nosso dom, trabalhar na igreja, na comunidade, no nosso dia-a-dia, trabalhar em casa, olhe para a família, a cuidar da família, é um trabalho, é um ofício, ser mãe é um dom, ser mãe é um dom, ser pai é um dom, cuidar das crianças, educar, é um ministério que a pessoa tem ali, lindo, amém? Então, cuidar da família, falar de Jesus para as pessoas, evangelizar as pessoas, entende? Ofertar, ser uma pessoa que oferta, ser uma pessoa que é generosa, faça com amor, não faça nada por obrigação. Preste muita atenção aqui nesta chave. Não faça nada por obrigação ou por sugestão. Por isso é que eu estava a dizer, eu não vou trazer aqui sugestão, uma direção emocional, porque Deus não me conduziu a isso. Eu poderia começar aqui a dizer, você foi chamado para isto ou para aquilo, mas não, eu sei que cada um tem a sua missão e o Espírito Santo de Deus vai falar ao coração de cada um. Posso orar pela sua vida? Paizinho querido, Senhor, eu quero agradecer, meu Pai, por esta série de mensagens, Pai, onde falámos acerca dos presentes e dos dons. Eu quero abençoar cada pessoa que está aqui comigo, Senhor. Meu Pai, que o Senhor traga luz sobre cada coração, sobre cada mente, Senhor, para que cada um entenda o seu propósito e entenda quais são os dons e talentos que o Senhor lhe deu. Dê sabedoria a cada um para que eles possam investir em sabedoria, investir em conhecimento, cresçam na graça e no conhecimento do Senhor, que sejam eles, Senhor, as pessoas que Tu os criastes para ser e não aquilo que os outros querem que eles sejam, não aquilo que a sociedade quer que eles sejam, que eles não se conformem nem se adaptem a este mundo, mas sejam transformados pela renovação da mente deles, Pai. Traz cura, Senhor, aqueles que ficaram feridos. Eu clamo, Pai, eu coloco aqui as minhas mãos, meu Pai, para que seja ativado, Senhor, o dom em cada um. Profeticamente eu coloco aqui as minhas mãos para que o Senhor possa ativar o dom em cada um, dons que estão adormecidos, dons que parece que estão mortos, mas assim como Lázaro ressuscitou e já estava morto, cada um pode ressuscitar no seu dom, no talento e arrepender-se e voltar, tirar essas faixas que o prendiam, que o impediam de caminhar na vontade do Senhor, que possam se levantar hoje com poder, com autoridade, com ousadia, e eu profetizo a superabundante graça do Senhor Jesus sobre cada um, em nome de Jesus. Eu abençoo a sua vida.